Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É sempre uma alegria ter a companhia de vocês aqui conosco, um prazer. E na reunião desse fim de semana, 17 a 23 de julho, nós estaremos estudando o estudo 21 da revista Sentinela. Nesse vídeo, como sempre fazemos, vamos ver que respostas práticas podemos estar preparando para assim comentar na congregação e encorajar outros irmãos. Desejamos que todos fiquem à vontade para fazer suas anotações com auxílio desse nosso vídeo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, essa consideração, gostaríamos de novamente dar um comunicado importante para os irmãos, que é, por gentileza, se inscreva nesse nosso novo canal, Ajuda para as Reuniões. Conforme falamos no outro vídeo, infelizmente tivemos um problema com as contas do Google e não conseguimos entrar mais no outro canal. Estamos tentando resolver o mais rápido possível, pois sabemos que muitos de vocês contam com nossos vídeos para suas preparações. Por isso, por favor, sintam-se à vontade para se inscrever nesse novo canal. Será de grande ajuda para nós. Estaremos colocando o mesmo conteúdo, os mesmos assuntos, sempre com o objetivo de preparar melhor as reuniões e nos encorajar. Ressaltando a vocês também algo muito importante, é que nesse canal estaremos colocando também todos os dias o texto diário, para que vocês tenham um excelente dia. Então aproveitem para se inscrever e aproveitar todo o conteúdo espiritual que vamos trazer aqui. Vamos iniciar o nosso estudo. Estudo 21 tem o seguinte tema: como Jeová responde às nossas orações. Um tema muito importante para os dias que estamos vivendo. O texto base é 1 João 5,15, que diz: sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as pedimos a Ele. O que vamos ver? Jeová nos garante que vai responder às nossas orações se elas estiverem de acordo com sua vontade. Quando passamos por problemas, podemos ter certeza que Jeová vai nos dar a ajuda que precisamos para mantermos nossa lealdade. Neste estudo, vamos ver como Jeová responde às nossas orações. Parágrafos 1 e 2. Que dúvidas alguns têm? Resposta: muitos irmãos já tiveram a dúvida se Jeová está respondendo às suas orações, principalmente quando passaram por dificuldades, porque quando sofremos, pode ser mais difícil perceber como Jeová está respondendo às nossas orações. Então, neste estudo, vamos ver por que podemos confiar que Jeová responde às orações de seus servos. Então, primeiro subtítulo do estudo: Jeová nem sempre responde às nossas orações como esperamos. Parágrafo 3. Por que Jeová quer que oremos a Ele? Resposta: porque a Bíblia garante que Jeová nos ama muito e que somos preciosos para Ele. Então, Ele quer muito nos ajudar a lidar com as dificuldades da vida e a continuar chegados a Ele. Muito bem, o parágrafo 4. Como sabemos que Jeová responde às orações de seus servos? Veja também a imagem. Pedimos que os irmãos acompanhem a imagem junto aí com a sua preparação, no seu dispositivo ou na sua revista. A gente não vai colocar aqui no vídeo para caber a resposta dos parágrafos. Aí fica mais fácil dos irmãos enxergarem as letras, tá bom? Mas a resposta do parágrafo 4. A Bíblia está cheia de relatos que mostram que Jeová respondeu às orações de seus servos. Por exemplo, o rei Davi. Ele enfrentou vários inimigos e muitas vezes orou pedindo a ajuda de Jeová. E Jeová respondeu às orações de Davi e o livrou de situações perigosas. Conforme vimos nessa gravura, né? Davi se desviando aí, provavelmente de uma flecha ou uma lança. Então, Jeová ele livrou Davi de muitas situações perigosas, né? Parágrafo 5. Será que Jeová respondia às orações de seus servos do passado do jeito que eles esperavam? Dê um exemplo. Veja também a imagem. Então, é essa a imagem do apóstolo Paulo. A resposta: não. Por exemplo, o apóstolo Paulo pediu especificamente 3 vezes que Jeová o livrasse de um espinho na carne. E Jeová respondeu essa oração, mas não como Paulo esperava. Em vez de acabar com o problema de Paulo, Jeová deu a ele o poder necessário para continuar com seu serviço fiel. Parágrafo 6.
Porque às vezes pode parecer que Jeová não está respondendo às nossas orações? Porque, conforme vimos, pode ser que Jeová responda às nossas orações numa hora ou de uma maneira que a gente não espera. Parágrafo 7. Porque às vezes precisamos mudar o que pedimos em nossas orações? Dê um exemplo. Porque às vezes precisaremos perceber ou nos lembrar qual é a vontade de Jeová. Por exemplo, um irmão chamado Martin, depois de se casar, foi preso num campo de concentração nazista. No começo, ele pedia que Jeová o tirasse de lá para que pudesse cuidar de sua esposa e continuar pregando. Mas depois de 2 semanas, ele percebeu que Jeová não ia fazer isso. Por isso ele começou a orar: Jeová, por favor, me mostre o que o Senhor quer que eu faça. Daí ele começou a pensar nos outros irmãos que também estavam presos no campo de concentração. Muitos deles estavam bem preocupados com suas esposas e filhos. Então o irmão Martin orou: Jeová, obrigado por minha nova designação. Me ajude a fortalecer e encorajar meus irmãos. A resposta-chave aqui em questão, irmãos, é a primeira frase do parágrafo, porque às vezes precisaremos perceber ou nos lembrar qual é a vontade de Jeová. Mas aqui na pergunta fala para dar um exemplo. Então, os irmãos podem, depois que derem essa primeira resposta, comentar acrescentando esse exemplo. Vamos para o parágrafo 8. O que precisamos lembrar ao fazermos nossas orações? Precisamos lembrar que Jeová vai cumprir o seu propósito exatamente na hora que ele marcou. Esse propósito inclui eliminar para sempre todos os problemas que causam tanto sofrimento, como desastres naturais, doenças e morte. E Jeová vai fazer isso por meio do seu reino. Segundo subtítulo, muito importante, viu, irmãos? Como Jeová responde nossas orações hoje. Então vamos ver alguns exemplos de como Jeová faz isso. Parágrafo 9. Como Jeová pode nos ajudar quando precisamos tomar uma decisão? Dê um exemplo. Mesma situação do parágrafo 7, irmãos. A resposta-chave: Jeová ajuda nos dando sabedoria, para assim tomarmos decisões importantes em nossa vida. Aí agora, se os irmãos quiserem citar o exemplo, veja só, como por exemplo, se vamos ficar solteiros ou nos casar. Uma irmã solteira chamada Maria, ela estava feliz servindo como pioneira regular e daí conheceu um irmão que começou a gostar. Então ela fez muitas orações a Jeová e daí ela sentiu que Jeová respondeu às suas orações e deu sabedoria a ela, porque após pesquisar muitas publicações e ouvir bons conselhos de sua mãe, ela agiu com sabedoria. Parágrafo 10. De acordo com Filipenses 4,13, o que Jeová faz para ajudar os seus servos? Dê um exemplo. Veja também a imagem. Então, os irmãos acompanhem a imagem aí na sua revista ou no seu dispositivo. A resposta-chave: Jeová nos dá forças para perseverar. O exemplo: Benjamim passou boa parte de sua juventude junto com sua família vivendo em campos de refugiados na África. Ele diz: Eu sempre orava a Jeová pedindo forças para fazer o que é certo aos olhos dele. Jeová respondeu minhas orações me dando paz, coragem para pregar e publicações para eu continuar espiritualmente forte. Ler as experiências de outros irmãos e saber que Jeová os ajudou a perseverar me deixou mais determinado a continuar leal a Ele. Parágrafos 11 e 12. Como Jeová pode usar nossos irmãos para responder às nossas orações? Veja também a imagem. Então temos mais uma gravura aí, irmãos. Quando Jesus ficou muito preocupado de ser condenado como alguém que não respeitava o nome de Deus, ele implorou que Jeová não deixasse isso acontecer. Mas em vez de fazer o que Jesus pediu, Jeová enviou um anjo para fortalecê-lo. Hoje também Jeová faz isso. Por exemplo, uma irmã chamada Miriam, algumas semanas depois de seu marido falecer, ela estava sozinha em casa, sem esperança e deprimida. Miriam não conseguia parar de chorar e precisava conversar com alguém. Então, enquanto ela estava chorando e orando ao mesmo tempo, o telefone tocou. Era um ancião e sua esposa, muito amigos dela. Esse ancião e sua esposa consolaram Miriam. Parágrafo 13. Que exemplo mostra que Jeová pode usar aqueles que não servem a Ele para responder às nossas orações? A resposta: por exemplo, Jeová motivou o rei Artaxerxes a permitir que Neemias voltasse a Jerusalém para ajudar na reconstrução da cidade. Hoje também, Jeová pode usar pessoas que não servem a Ele para fazer algo pelos seus servos.
Parágrafo 14. O que você achou da experiência de Sun Wing? Veja também a imagem. Temos mais uma gravura. Então, uma pergunta pessoal, irmãos. Veja o que eu coloquei. Eu achei essa experiência muito encorajadora, pois apesar de passarem por muitos desafios para ajudar seu filho, no final eles viram a mão de Jeová os ajudando e ficaram convencidos que Jeová realmente é o ouvinte de oração. Terceiro subtítulo do estudo: a fé nos ajuda a perceber e aceitar a resposta de Jeová. Parágrafo 15. O que ajudou uma irmã a perceber que Jeová estava respondendo às suas orações? Resposta: vimos aqui que ela começou a fazer uma lista de tudo o que ela tinha pedido a Jeová. Depois de algum tempo, ela olhou para a lista e percebeu que Jeová tinha respondido na maioria das suas orações, até algumas que ela já tinha esquecido. Então, de tempos em tempos, é bom parar e pensar em como Jeová está respondendo às nossas orações. Parágrafo 16. De que outra maneira mostramos que temos fé? Temos o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 para ler. Após a leitura, vejam a resposta. Mostramos que temos fé quando oramos a Jeová e aceitamos as respostas dele, não importam quais sejam. Parágrafos 17 e 18. De acordo com o Salmo 86, 6 e 7, que confiança podemos ter? Então, após os irmãos lerem esse texto, vejam a resposta. Podemos ter a mesma confiança do salmista Davi, que tinha certeza que Jeová escutava e respondia suas orações. Os exemplos que vimos neste estudo também garantem que Jeová pode nos dar a sabedoria e a força que precisamos para perseverar. É verdade que Jeová nem sempre vai responder às nossas orações da maneira que esperamos, mas uma coisa é certa: Ele vai responder às nossas orações e vai nos dar exatamente o que precisamos e no momento certo. Muito bem, vamos agora para as perguntas de recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação: por que Jeová nem sempre responde às nossas orações do jeito que esperamos? A resposta está no parágrafo 8, irmãos. Porque a vontade de Jeová, seu propósito, inclui eliminar para sempre todos os problemas que causam tanto sofrimento, como desastres naturais, doenças e morte. E Jeová vai fazer isso por meio do seu reino. Então, se Jeová resolvesse os problemas da humanidade agora, poderia parecer que o governo de Satanás está dando certo. Isso significa que nós precisamos esperar até Jeová cumprir algumas de suas promessas. Mas isso não quer dizer que ele nos deixa sem ajuda. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: dê exemplos de como Jeová responde às nossas orações. A resposta está nos parágrafos 9 a 13. Então são aquelas frases que estão grifadas ou estão em negrito. Ou se seu dispositivo, irmãos, estiver na opção modo escuro, essas frases vão estar destacadas em branco. Então, Jeová nos dá sabedoria. Jeová nos dá forças para perseverar. Jeová usa nossos irmãos para nos ajudar. E Jeová pode usar pessoas que não adoram a Ele para nos ajudar. Última pergunta. Depois de orarmos a Jeová pedindo algo, como mostramos que temos fé? A resposta, eu fiz um resumo aqui dos parágrafos 15 a 17. Sempre fique atento para ver como Jeová responde às suas orações. Aceite as respostas de Jeová, não importam quais sejam. E assim como o salmista Davi, tenha confiança de que Jeová vai escutar e responder suas orações. E chegamos ao fim desse nosso vídeo, irmãos. Que estudo encorajador. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos que vocês possam tirar bastante proveito desse conteúdo, possam preparar excelentes respostas para assim encorajar outros irmãos na congregação e que Jeová abençoe os esforços de vocês. Agora vocês têm a oportunidade de se inscrever nesse nosso novo canal, deixar um gostei, fazer um comentário, como vocês já faziam no outro, e ativar o sininho para ser avisado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui nesse canal. Lembrando que não temos ainda a opção Seja Membro, mas assim que se tornar disponível estaremos colocando aqui para aqueles que, de maneira generosa, querem continuar ajudando o canal de alguma forma. Um grande abraço e até os próximos vídeos.